versículo de número 5 até o versículo de número 8, no nome de Jesus, irmãos. Lucas 1, versículo 5 até o 8 está escrito: nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor, e não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançado em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, versículo 9 para encerrarmos, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Meus irmãos, graças a Deus por esses 5 versículos a quais nós fizemos menção no dia de hoje, visto por se tratar de um texto muito conhecido, aonde o escritor, por nome de Lucas, o médico amado, aonde esse homem escreveu 2 livros, o livro que compõe o seu nome por nome de Lucas, e o livro de Atos, aonde relata a ação do Espírito Santo. Mas quando ele escreveu esse primeiro livro, a Bíblia vem dizer, versículo de número 1, que ele observou que muitos homens, muitas pessoas resolveram escrever, resolveram relatar acerca dos acontecimentos da época de Jesus, do período do Antigo Testamento para o Novo Testamento. O texto vem dizer no versículo de número 2 e versículo de número 3, ele, inspirado pelo Espírito Santo, ele resolve fazer pesquisa acerca dos fatos que na época de Jesus e que na sua época anteriormente havia acontecido. E ele vem dizer que ele vai detalhar, ele vai fazer uma pesquisa com detalhes acerca dos acontecimentos, como o Senhor resolvera quebrar o silêncio a qual havia com Israel. Todos nós conhecemos, todos nós sabemos que durante o período do Antigo Testamento para o Novo Testamento, houve um período de silêncio de 400 anos, aonde o Senhor não falava com Israel, aonde o Senhor não manifestava a sua presença, a sua bondade, a sua glória, aonde o Senhor não levantava profeta para falar com seu povo, aonde o Senhor não enviava anjos para dar livramento a Israel. Nesse período de 400 anos, nos deixa entender, quando nós vamos pesquisar na história, que Israel se desviara dos caminhos de Deus. Durante esse período, nós observamos que os sumos sacerdotes, os sacerdotes se desviaram da presença de Deus, se venderam, se corromperam. E Lucas vem relatar que durante esse período de crise, existiu um homem que fez a diferença dentro de Israel. E eu quero falar nessa manhã, queridos irmãos, sobre um de Deus. Nós observamos em cima do versículo de número 1, a Bíblia diz: nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um homem ou um sacerdote
chamado Zacarias. A primeira dificuldade que nós observamos aqui é que Herodes reinava, que Herodes ele comandava, que Herodes ele dava as ordens na época desse sacerdote chamado Zacarias. É o mesmo Herodes que deu um decreto que todas as crianças do sexo masculino, elas deveriam ser mortas. Nós observamos que esse homem, ele era um homem mau, que o seu coração articulava maldade. Mas foi nesse período que um homem por nome de Zacarias, ele se levantou como um verdadeiro homem de Deus. Nós observamos também que esse homem era um homem avançado em idade, já era velho. Como se não bastasse, ele era casado com uma mulher por nome de Isabel, e a Bíblia vem dizer também que essa mulher, ela era avançada em idade. Como se não bastasse esse casal já serem velhos, a Bíblia vem dizer que eles não tinham filhos. Todos nós conhecemos costume de Israel, que todo casal que não pudesse gerar filhos era considerado um casal amaldiçoado, era considerado um casal esquecido por Deus. Ou seja, a sociedade tinha uma visão acerca de Zacarias e de Isabel, que eles eram homens amaldiçoados por Deus, que a promessa de Deus não estava sobre a casa deles. Mas nós observamos, irmãos, em cima do versículo de número 6, que mesmo em meio ao período aonde eles viviam, que mesmo em meio às opiniões da sociedade, a Bíblia diz, versículo de número 6, ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Você preste atenção que o salmista, ele vem dizer no Salmo de número 101, verso de número 6, os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que esteja comigo. Quem eu encontrar, esse me servirá. Desde o início da Bíblia até os dias atuais, Deus conta com pessoas a qual possa fazer a diferença usando o seu nome. Ora, quem não lembra, no primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, aonde a Bíblia diz, capítulo de número 6, versículo de número 7 em diante, a Bíblia diz que Deus faz uma reunião nos céus dizendo, destruirei da face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. A Bíblia diz que Deus estava triste com a situação que estava acontecendo na terra, pois o versículo de número 5 do capítulo de número 6 de Gênesis, nós observamos que o escritor disse que o coração do homem articulava somente maldade. Aí Deus disse, vou destruir. E quando o Senhor olha para a terra, versículo de número 8 diz, Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. E vem dizendo no versículo de número 9, e era homem justo e perfeito em suas gerações, e Noé andava com Deus, aleluia, em meio a uma geração que se corrompia, que se desviava. A Bíblia diz que Deus olhou para a terra e encontrou o quê? Encontrou um homem a qual ele possa mudar de opinião e dar continuidade ao seu projeto. Sim, um homem a qual Deus possa contar
levantar para fazer a diferença. Quem não lembra, no livro de Gênesis, no capítulo de número 40, a Bíblia diz que existia um jovem sonhador, mas que vivia de acordo com a vontade de Deus. E a Bíblia diz que se levantaram contra ele, caluniaram ele e jogaram esse jovem por nome de José dentro da prisão. E quando José estava dentro da prisão, a Bíblia vem nos dizer que lá estava o padeiro, que lá estava o copeiro que servia ao rei, e ambos tiveram sonhos. José dará a interpretação, e a Bíblia diz que tudo acontece. O padeiro, ele morre, o copeiro volta à sua antiga função, e a Bíblia diz que o tempo passa, e agora Deus entra na situação e faz que Nabucodonosor, ele venha ter um sonho e que fique preocupado, e ninguém foi capaz de dar a interpretação. Aí a Bíblia diz que o copeiro, ele vê a situação do rei, e o Espírito de Deus faz com que ele se lembrasse de José, e ele chega até a presença do rei e diz, capítulo 41, versículo de número 11, versículo de número 12 e versículo de número 13, ele vai dizer: ó meu Senhor, tivemos um sonho, e na mesma noite ele nos deu a interpretação. Estava conosco um jovem hebreu, aleluia, e a Bíblia diz que eles contaram o sonho a ele, e ele deu a interpretação. Presta atenção, irmão, ainda que José estivesse dentro da prisão, a Bíblia diz: o Senhor era com ele. Dentro da prisão ele se destacou, dentro da prisão ele foi um homem diferente, a qual usou o nome do Senhor para fazer a diferença. Aleluia. Olhe para mim, você que está na sua casa nos assistindo, adorando a Deus, não precisa de muita gente, não precisa de multidão não para fazer a diferença, não. Só precisa de um homem, de uma mulher compromissada para fazer a diferença. Um homem que tenha temor, uma mulher que tenha temor, um jovem que tenha temor, mas que tenha respeito com a palavra de Deus. Glória, glória seja o nome de Jesus. 1 Samuel capítulo 16, a Bíblia diz que Deus tinha rejeitado a Saul, e pergunta a ele: até quando terás dó de Saul? Levanta-te, enche o teu vaso de azeite, vá a Belém e procure um homem chamado Jessé. Escolhe um dos seus filhos para ser o novo rei de Israel. Você preste atenção que a casa tinha vários filhos, que a casa tinha várias pessoas, mas um dentre os filhos de Jessé se destacou aos olhos do Senhor. Aleluia. A Bíblia diz no mesmo capítulo de número 16 que um dia o Espírito de Deus sai da vida de Saul, e um espírito maligno adentra na vida dele e o atormentava. E o texto diz, capítulo de número 16, versículo de número 15, que alguns dos auxiliares de confiança de Saul disseram a ele: existe um maligno, um espírito maligno enviado pelo Senhor que atormenta-te. Versículo 16: se o Senhor consentir, se o Senhor permitir, vamos encontrar um bom tocador de harpa que toque para a vossa majestade, sempre que o espírito te atormentar, que o Senhor enviou sobre a vossa majestade o estiver aborrecendo. Disseram eles: a música da harpa vai deixá-lo calmo e logo se sentirá melhor. Aí a Bíblia diz que um dos homens que estava na presença de Saul, versículo 17, disse: está bem. Saul disse: está bem, eu aceito a opinião de vocês. Aí um dos homens se levanta e disse: eu encontrei um homem, um jovem
da casa de Jessé. E esse jovem é diferente. E esse jovem, olha o que diz o versículo de número 18. Ele não somente é um jovem diferenciado, mas ele é um ótimo tocador de harpa, como também é guerreiro, forte, valente, fala bem, é de boa aparência. Mas olha o que diz a última parte: acima de tudo, acrescentou o auxiliar de Saul, ele vive em comunhão com Deus. Oh glória, oh glória a Deus. Irmãos, não adianta temos qualidade, temos posições diante dos homens, não adianta termos cadeiras cativas, não adianta sabemos pregar, cantar, exercer o papel a qual foi nos confiado, dado, se a presença do Senhor não for conosco. Não adianta sermos conhecidos diante dos homens, se não vivemos em comunhão com o Senhor. Jeremias, ele disse no seu livro, capítulo de número 5: suba e desça pelas ruas de Jerusalém, dê voltas em Jerusalém e procure um homem que pratique, que viva honestamente. Procura um homem que busca a minha presença, que busca a verdade. Se você encontrar um homem, eu vou perdoar a cidade e não vou destruí-la. Glória. Irmãos, o que Deus anda procurando não é artista, não é pessoas famosas, não é bom manuseador de palavras. O que Deus anda procurando, Emerson, é homens, é mulheres, Bruna, que zelem pela presença dEle, que honre a presença dEle. Aleluia. A Bíblia diz, dentro da Babilônia, capítulo de número 5, o rei Belsazar fazia uma festa. Como se não bastasse fazer uma festa, ele pegou os utensílios consagrados a Deus para festejar, para farrarem. E a Bíblia diz que eles colocam bebidas alcoólicas, para beberem. E a Bíblia diz que Deus não se agradou daquilo. E Deus não se agradando, uma mão aparece no palácio, escreve na parede. E a Bíblia diz que o rei Belsazar fica tenebroso, fica com medo, a ponto de joelho bater no outros joelhos. E a Bíblia diz que ele chama sábios, caldeus, para dar a interpretação daquela letra. E a Bíblia diz que ninguém foi capaz de traduzir. E a Bíblia diz que uma mulher, a rainha, ela sabe da situação. Capítulo 5 de Daniel, versículo de número 9. A Bíblia diz que o rei estava ficando cada vez mais desesperado. O medo que ele sentia era tão grande que o seu rosto ficou aterrorizado. E toda aquela gente importante também ficou apavorado. O medo tomou conta do ambiente. O medo tomou conta da situação. Mas a Bíblia diz que a rainha mãe soube o que estava acontecendo, correu até a sala do banquete e disse a Belsazar: que o rei viva para sempre. Acalme-se. Descanse seu coração. Não fique tão desesperado por causa disso. Aleluia. Versículo 11. Há um homem em meio a essa crise. Há um homem, escute o que diz o versículo 11, que tem em si o Espírito dos deuses santos. Na época de seu pai, esse homem era cheio de inteligência e sabedoria. Ele parecia ser um deus. No reinado de Nabucodonosor, seu predecessor, ele foi nomeado chefe dos magos, encantadores, astrólogos, adivinhos de toda a Babilônia. Existe um homem que em meio à crise ele se destaca dentre os outros.
Aí a Bíblia diz que o rei manda trazer Daniel. E quando Daniel chega na presença dele, ele disse: és tu o mesmo Daniel? O tempo não mudou a tua conduta, o tempo não mudou a tua vida, o teu jeito de ser, o teu jeito de adorar. És tu mesmo Daniel? De muitos eu já ouvi falar acerca da tua pessoa. Escute, irmãos, crise não muda ninguém, dificuldade não muda ninguém, perseguição não muda ninguém. Quem tem, tem. Quem não tem, irmãos, procura ter, porque é melhor para você se manter de pé. Daniel tinha. Daniel não estava preocupado se os outros, no começo, há 70 anos atrás, tinham se vendido com medo de sofrer e estavam comendo das iguarias do rei. Não, Daniel disse: proponho no meu coração a não se contaminar com os manjares. Irmãos, quem tem a presença de Deus e não troca ela por nada, não vende ela por nada. Daniel tinha, e no momento de crise, um homem se destacou porque tinha a presença de Deus. Escute, irmãos, só uma pessoa é necessário para fazer o milagre. Pregador, tu prova, eu provo. João capítulo de número 6, a multidão estava eufórica, com fome, porque foi um encontro de Jesus. Jesus chama os seus discípulos e disse: dei vós de comer. Ele disse: Senhor, a multidão é grande, o dinheiro que nós temos é pouco, o lugar é deserto. Despede logo a multidão para que vá para as cidades e compre alimentos. Um dos discípulos de Jesus se levantou e disse: existe um jovem que está aqui no deserto, que tem pães, que tem peixes. Deixa eu profetizar nessa manhã no nome de Jesus. Você é que em meio a esse deserto, como o Emerson falou, que em meio a essa aprovação, que em meio a essa dificuldade, você é uma que vai se destacar. Você é alguém que tem o que muitas pessoas não têm. O que você tem o que muitos queriam ter, mas não selam. O que é que você tem? Você tem pão, você tem peixe. Pão e peixe na Bíblia significa a palavra de Deus, a presença de Deus. E a palavra é alimento, e a palavra é saúde. Deus, Ele quer te usar nessa manhã, nesses últimos dias, para trazer saúde espiritual, saúde física, saúde psicológica. Deus, Ele quer te usar em meio a essas crises a quais nós estamos vivendo. Glória. E a Bíblia diz no livro de Lucas que existiu um homem, um sacerdote, era do 8º turno, entre 24 turnos que existia, ele era do 8º. E a Bíblia diz que ele era justo diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Não adianta nós vivermos diante dos homens com aparência e mostrarmos que vivemos em santidade, que vivemos de acordo com a vontade dele, se diante de Deus estamos corrompidos, se diante de Deus estamos em pecado. Aleluia, aleluia, glória seja dada ao nome de Jesus. Provérbios, ele disse, capítulo 15, se não foge a minha memória, que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, e conhece os bons e conhece os maus. Deus, ele sabia quem era quem na época de Zacarias. Deus, ele sabia como os homens estavam vivendo, como os homens estavam servindo, como os homens estavam adorando, e Deus não iria falar de qualquer jeito, de qualquer maneira, não. Deus só fala com quem tem compromisso com ele. Deus só se manifesta quem tem compromisso com a sua palavra. Deus só fala, Deus só quebra o silêncio com
quem anda de acordo com a sua vontade. Aleluia. A Bíblia nos diz que os filhos de Israel tinham se corrompido, se desviado, mas em meio à corrupção, um homem chamado Zacarias era fiel diante de Deus. E o texto conta, versículo 8: aconteceu que, exercendo ele diante de Deus, o que Zacarias fazia era para Deus. Como Zacarias vivia, o seu viver era para Deus. Ele não vivia para agradar, ele não vivia para chamar a atenção para si, não. Ele vivia para Deus. A sua vida era consagrada a Deus. A sua casa era consagrada para Deus. Mas, pregador, a história nos diz que quem não gerava filhos, uma casa que não tinha filhos, era considerada amaldiçoada, amaldiçoada pelos homens. Mas para Deus era uma casa consagrada. E o texto diz: exercendo ele o sacerdócio na ordem do seu turno. Escute, irmãos, ele não pulava barreiras, ele não passava na frente de ninguém, ele não precisou falar mal de ninguém, ele não precisou puxar o tapete de ninguém, não precisou matar ninguém, não, irmãos. A Bíblia diz: exercendo ele o sacerdócio na ordem. Ele tinha bom costume, ele soube esperar a sua vez. E era tão de tal, irmãos, por existir tantos sacerdotes, que existiam alguns que nem tinham o privilégio de adentrar e queimar o incenso ao Senhor. Tinha pessoas que viviam todos os anos da sua vida, os dias de sua vida, e não tinham o privilégio de entrar e queimar o incenso a Deus. Mas a Bíblia diz: exercendo ele na ordem. Escute, irmãos, tudo na casa de Deus tem que ter ordem e decência. Tudo na casa de Deus tem que ter ordem. Você pode bagunçar na sua casa, você pode bagunçar na escola, na rua, mas na casa de Deus tem que ter ordem. Na casa de Deus tem que ter reverência. Na casa de Deus tem que ter respeito. Na casa de Deus é lugar de nós entrarmos consagrados e com reverência a Ele. Glória! Quando Deus observou que Zacarias andava em ordem, vivia de acordo com a sua vontade, a Bíblia diz, versículo 9: segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor. Ele entrou para queimar o incenso. Quando ele entra, a Bíblia diz, e eu encerro a minha fala, que durante o tempo que ele estava dentro do santuário, a Bíblia diz que toda a multidão estava fora, mas alguém que vivia de acordo com a vontade de Deus estava dentro. Escute, oitavo turno: primeiro, Deus não falou. Segundo, Deus não se manifestou. Terceiro, Deus não faz nada. Quarto, Deus não age. Quinto turno, Deus fica quieto no seu canto. Sexto, Deus não fala com o sacerdote. Sétimo, Deus não manifesta a sua glória. Mas quando entrou Zacarias, a Bíblia diz, versículo de número 13, que quando Zacarias, temente a Deus, justo diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente os mandamentos e preceitos do Senhor, quando ele entra, estava queimando incenso, adorando, orando. A Bíblia diz que o anjo Gabriel aparece a ele e disse: Zacarias, não temas, a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará a luz, a quem darás o nome de João. Aleluia. Eu profetizo no nome de Jesus, de olhos abertos, a
tua conduta, o teu jeito de viver, o teu jeito de agir, vai fazer com que o nosso Deus, o Deus dessa igreja, o Deus dessa cidade, o Deus desse estado, o Deus desse país, ele se levante do trono e mude a situação, e mude o quadro. Quando Deus viu que Zacarias era homem temente, homem fiel a Deus, Deus chama o anjo Gabriel e disse: vem cá que eu tenho uma missão para você. Desce lá em Jerusalém e diz a Zacarias que eu tenho visto a sua oração. Mas por que Deus ouviu o pregador? Porque ele era justo, porque ele era fiel, porque ele praticava a sua palavra, porque ele vivia os seus mandamentos. Deus nessa manhã tem resposta para você. Ore kamarashumia. Ei, kamarasheia. Oh glória, eu não sei qual é a situação que você está vivendo, eu não sei como está no ambiente do teu lar, da tua casa, mas mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às provações, mesmo em meio às perseguições, mesmo em meio ao diabo se levantando, dizendo que você é amaldiçoado, é projeto falido, não chega a lugar nenhum, você sabe a quem você está servindo, você sabe o Deus a quem você serve, e é a mão dele que te sustenta, é a mão dele que te guarda, é a mão dele que dá livramento, é a mão dele que te ergue, é a mão dele que abre porta, é a mão dele que muda laudo, é a mão dele que vai abençoar a tua vida, mudar a tua causa, vai mudar a tua situação. E Deus está dizendo: não tenha medo, não se preocupe, a tua oração chegou ao meu trono, e eu vou trazer alegria, eu vou mudar o quadro, eu vou mudar a situação, mas apenas vive de acordo com a minha vontade. Escute, um de Deus só precisa de uma pessoa. Com uma pessoa, meu amigo Diácono Góes, Deus resolveu quebrar o silêncio de 400 anos. Não precisou de movimento, não precisou de barulho, não precisou encher a casa, não precisou trazer pregador renomado, não precisou trazer cantor famoso, não, irmãos. Precisou alguém que ninguém dava crédito, mas que tinha temor dentro de si, para que Deus resolvesse quebrar o silêncio de 400 anos e dar continuidade ao seu projeto. E eu quero saber aonde está você, que quer fazer parte desse exército de Deus. Eu quero saber onde está você, moça, rapaz, homem, mulher, ancião, que quer ser alguém diferente. Orei, remacarrachúmia. Deixa eu dizer a você, a tua alma é importante para Deus, a tua vida é importante para Deus, e Deus quer te usar. Deus quer mudar o quadro, Deus quer mudar a situação. Se você quer aceitar a Jesus, escreve aí: eu aceito a Cristo. Se você quer voltar para Jesus e voltar a ter aquela comunhão com Ele, escreve aí: eu quero voltar a ter comunhão com Deus. Não permita que as crises, não permita que as dificuldades venham impedir os projetos de Deus sobre a sua vida. Que Deus abençoe.